Boa noite, né? A todas e todos. Nós vamos começar devagar, na hora que nós combinamos. Hoje nós temos uma roda de conversas que o título é Femininas. A Eliana tinha sugerido um outro título, que eu acho que vou compartilhar com todo mundo, que era Fé Meninas, que também podia ser, porque atualmente a gente precisa de precisamos de muita fé, né? Mas, então, hoje é o segundo, né, encontro de uma série que esse ano chama Territórios Expressivos, que começou com as cidades criativas e que tem o propósito hoje da gente celebrar nós mesmas, né? Femininas. Então, eu vou apresentar, né, a nossa convidada de honra. É um prazer ter aqui a Selma Ciornay. Ela dispensa apresentações, mas eu vou cumprir o protocolo, né? E vou contar para vocês que ela é psicóloga, que ela é doutora em psicologia clínica. Todo mundo sabe que ela é arteterapeuta porque ela é a fundadora e coordenadora do curso de formação em arteterapia do Instituto Sede Sapiente. Aí ela botou a data aqui, eu vou falar, né? Começou em 1989, né? Que foi quando começou o curso. Ela é autora de um livro ótimo que eu tenho e gosto muito, acho um livro muito interessante. Não tem importância que já tem tempo que o livro foi publicado, porque o livro realmente é ótimo, que se chama Da Contracultura à Menopausa, Vivências e Mitos de Passagem. Um livro muito interessante, realmente eu acho um livro muito interessante. Ela organizou coleções, né, os percursos em arte-terapia e a arte-terapia Desafios da Contemporaneidade, né, que ela coordenou a publicação, né, são vários autores. Ela é psicoterapeuta e supervisora, coordenou durante vários anos grupos de mulheres e ela anda pelo mundo, né? A gente até já andou se encontrando aí em alguns lugares, né? No Brasil e fora do Brasil, por conta das questões da arte-terapia, né? E também eu vou apresentar a debatedora que vai me ajudar na tessitura, né, dessa trama aqui de hoje, né, entre mulheres. Então, vou apresentar a vocês Eliana Ribeiro. Ela é arteterapeuta, é cientista social, é mestre em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro e ela é doutora em Psicossociologia de Comunidades pelo EICOS, UFRJ, e é integrante do laboratório Memórias, Territórios e Ocupações, Rastros Sensíveis. E é uma super parceira de trabalho, né? É uma ótima interlocutora, é um prazer conversar com Eliane, que ela sempre tem assim uma percepção ampliada, assim, ela vê sempre um outro aspecto que, de verdade, num primeiro momento, a gente não está percebendo de jeito nenhum. Então, é sempre um prazer estar com você. Bom, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar na minha casa, minha sempre casa pomar, aonde eu fui filhote, exercitei as asas, tive ninho no momento que precisei, voei, volto, e a casa sempre vai estar comigo. E eu quero apresentar minha mestra, de quem eu tenho muito orgulho de ser discípula, sempre. Ângela Filippini, que também dispensa apresentação, mas eu tenho a tarefa de apresentá-la e eu vou executar a tarefa. A Ângela é arteterapeuta e psicóloga, ela é diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica da ARGE, a primeira associação de arte-terapia do Brasil, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS, UFRJ. Além disso, Ângela tem livros publicados, Ângela tem um
um pioneirismo em uma pós-graduação em gerontologia, que é um pitel, que é revolucionário, e que, de repente, hoje a gente ainda fala um pouquinho sobre isso. Minha queridíssima, amadíssima, gostosíssima Andréia Graupen. A Andréia é psicóloga, é mestre em ciência das religiões, facilitadora de soul collage, arteterapeuta pela Pomar, coordenadora do Traços, estudos em arte-terapia, desde 2003. Membro fundadora da ArteP, Associação Pernambucana de Arte-Terapia e da UBAAT, e diretora do Espaço Rizoma, Atenção em Saúde Mental. E está com uma proposta de 5 peles maravilhosa. E a nossa madrugadora, que está virando a noite em Barcelona, a querida Inês Marçal, que eu conheci no primeiro encontro, ano passado. A Inês Marçal... A Inês é doutora em arte e educação pela Universidade de Barcelona, arteterapeuta pela Clínica Pomar, professora e artista plástica pela Escola Guinard, membro fundadora do projeto Terra aqui no Brasil, membro da equipe do Centro de Terapias Spy Obert e do coletivo Desdeicos, professora do Master de Mindfulness e Meditação e colaboradora da Associação Vedanta Advaita, na Espanha. Reside em Barcelona e se dedica à investigação e formação e assessoria no contexto educativo, além do atendimento individual. Gente, que ciranda, junto com todo mundo que está aqui. Tenhamos uma boa roda e eu passo a bola para a Ângela, para ela dar continuidade. Então, bem-vindas e todos, né, que foram chegando à medida que a gente estava iniciando essa conversa. Nós temos uma primeira questão, né, para todas as participantes, que é a seguinte: que cada uma de vocês compartilhasse, né, sua percepção, sua vivência do que é ser mulher, né, aqui no Brasil, nesses tempos, né, que a gente está vivendo, ou eventualmente em outros tempos, né? Vocês é que sabem o caminho que vocês querem pegar, e eu, como também estou participando da roda, eu vou começar compartilhando a minha percepção, né? Porque me vejo desde sempre fora do perfil daquilo que se convencionou que seria o conveniente para as mulheres, sempre fora do perfil, sem querer dar satisfações para ninguém das coisas que eu precisava fazer, sem querer cumprir os legados que se davam às mulheres da minha geração, porque, como minha contemporânea, né, Selma, eu sou uma mulher de 70 anos, 7 décadas, né? E, assim, há 50 anos atrás, havia legados muito pesados para as mulheres, né? Mandados, assim, muito interditadores. E eu sempre estive fora deles. Isso me trouxe um custo, né? Trazia um estranhamento sobre o meu funcionamento, alguns desconfortos externos e internos, mas se eu tivesse que voltar atrás, nada seria mudado. Realmente, nunca coube nesse perfil de um domínio patriarcal que determina funcionamentos para as mulheres, e me causa, assim, o mais profundo horror que, nos tempos atuais, se processe essa matança de mulheres quando elas, por algum motivo, saem fora do script, né, que alguém que se julga proprietário escreveu. Tá? Então, eu passo a palavra para a Eliana, né? Poderia ter começado de uma forma mais amena, mas é assim que eu vejo. Nunca foi fácil ser mulher, não é mesmo?
E agora está um pouquinho mais difícil, porque as masculinidades tóxicas saíram do armário despudoradamente. Ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão organizadas, e é aí que eu me localizo. Eu gosto de me perceber como uma mulher em rede. Eu gosto de me perceber como uma mulher com todos os desafios, dentro de um contexto de rede de mulheres, fazendo a minha participação. E eu sou uma mulher de 61 anos, o que significa que eu vi uma ditadura começar e uma ditadura acabar. Então, eu sei que tudo passa. Esse exemplo e essa vivência, como uma mulher mais velha, eu me sinto responsável em conversar com as mulheres mais jovens. Também, como Ângela, não sou muito o padrão. Se existe uma mulher recatada do lar, esposa e mãe, eu não cumpro nenhum dos requisitos e vou vivendo. Como o louco do tarô, com aquela trouxinha nas costas, um pouco nômade, um pouco aqui, um pouco ali. E essa é a vida. Sabendo que o desafio de uma mulher de 61 anos, neste momento de grande pressão, a que voltemos a ser recatadas, a que voltemos a ser de boas famílias, as mulheres cordatas, todas vestidas de rosa, está muito forte. E é nesse momento que eu bordo a saia da baiana para rodar, dizer não, com licença, dane-se, e vamos à luta. E aí eu passo a bola para minha querida Selma Ciornai, linda, com esses óculos azuis, esse sorriso luminoso. Ser mulher, Selma. Eu acho que são duas experiências polares. Por um lado, profissionalmente, eu me sinto assim, no auge da minha vida profissional, né? Me sinto tendo bastante reconhecimento, bastante satisfação profissional mesmo, né? Acho que sendo uma das pessoas que participei ativamente dos movimentos contra a cultura dos anos 60, esse espírito crítico, contestador, de não seguir modelos, isso faz parte de quem eu sou, né? Acho que você é contra a cultura até o final da minha vida, né? Então, isso está muito incorporado em mim. Por outro lado, sendo assim, absolutamente sincera, né? Quando eu vi um clipe do Oswaldo Montenegro, né, que ele diz, que ele fala sobre envelhecer, e que ele fala que envelhecer não é um processo longo, que, de repente, um belo dia, ele acordou e, sem ser avisado, ele se descobriu idoso, né? Eu me sinto, como mulher, me sinto assim, né? Me surpreende os meus alunos me chamando de senhora. Eu não chamava de senhora nem a minha avó, né? Nunca chamei de senhora, nem minha mãe, nem meu pai, então eu acho isso surpreendente, né? Muitas vezes me surpreende ver em aeroportos e pessoas me oferecendo auxílio como se eu fosse uma idiota, né? Se quer me mostrar onde é que se eu quero um banquinho para sentar. Fico olhando assim, gente, eu quero pelo mundo inteiro, né? Você acha que eu não sei ler um... Então, nessas coisas, assim, eu me deparo que eu pareço velha, né? Mas eu não... E eu vou dizer assim, eu não me sinto velha, porque eu acho que eu também tenho dentro de mim esse conflito de imagem, né? Porque a gente vive num país numa sociedade onde a gente incorpora que ser velho não é legal, que ser velho é decrépito, já é descartável, né? E aí o melhor elogio, como diz a Eliane Brum, né, no texto que ela escreveu, Me Chamem de Velha, que ela fala assim, não, é velho, mas tem espírito jovem, né? Quer dizer, como se ter espírito de velho fosse ruim, né? O espírito de velho é bom, um espírito sábio, né? Então, me lembra, né, aquele negócio, não, você não parece ter a idade que tem, né? Eu ouço isso com frequência. Você não parece, né? Mas
Então, eu estava dizendo assim, por um lado, do ponto de vista profissional, pessoal, eu me sinto super ativa, né, e no topo da minha vida, e muito reconhecida, tanto na Gestalt terapia, como na arte terapia, etc. Porém, eu confesso que, como mulher, dei uma balançada, né? Eu, como mulher, me sinto já meio invisível, né? Eu não recebo mais assovios na rua, não recebo elogios. No máximo, dizer, que óculos bacana que você tem, né? Mas assim, como eu não sou casada, eu acho que para quem é casado e envelhece junto, é mais fácil, porque a sexualidade, o afeto todo vai desenvolvendo junto. Como eu, no momento, estou sozinha, né? Então, eu me sinto realmente assim, será possível ainda viver um companheirismo, né? E eu me lembro, e eu acho que, nesse sentido, o envelhecimento para a mulher é muito pior do que para o homem. Porque o homem mais velho, todo mundo acha que ele pode ter uma mulher de 30, né? Mas a mulher mais velha, ela é violentamente atacada, né? Eu me lembro a Marília Gabriela, não interessa se ela tinha ou não tinha um caso com o Gianecchini, tem boatos aí que, enfim, o negócio era com o filho dela, não importa. Mas o que eu quero dizer é que ninguém acreditava que uma mulher da idade dela pudesse suscitar amor num rapaz da idade dele, né? Então, vinham comentários maldosos, que era interesse de se projetar, né? E outras pessoas também, né? A Beth Faria, eu me lembro, não sei aonde que saiu, como é que ela tem coragem de ir à praia de biquíni, né? Eu vou à praia de biquíni porque eu quero curtir o sol, quero curtir o mar, não estou aqui para ninguém me dar nota, né? Mas a verdade é que, por exemplo, naquele filme, o Tarcísio Meira, uma vez, eu ouvi ele falar, naquele filme As Pontes de Madison, o Clint Eastwood, com 60 ou 70 anos, é um galã, né? E o Tarcísio Meira diz, por que eu não posso ser, então? Né? Mas não tem uma mulher dessa idade que seja protagonista de uma história de amor, a não ser com essa conotação de infantilizar o idoso, de achar que é uma gracinha, né? Então, eu me sinto assim, hoje eu estava lendo alguns textos e encontrei aqui um parágrafo de uma amiga minha que escreveu um texto sobre imagem corporal na contemporaneidade. Ela diz assim, que para o pessoal, para nós, né, já na terceira idade, que a gente fica muito escravo da imagem, que a gente precisa aprender a acreditar que é possível encontrar o outro pela necessidade de estar junto. Quem escreveu isso foi a Angela Schillings, minha amiga. E não pela aparência e pela exposição, não pela atração e pela rejeição, mas pelo encantamento de coexistir. Eu achei isso lindo, me emocionou ler isso, porque eu me sinto, em parte, escrava de tentar me colocar, me ver. Será que ainda, né, é possível para mim sentir o meu corpo vibrando, sensível, vibrátil, amando, cariciando como mulher de 72 anos, né? Então, aí eu resvalo um pouco, né? E eu confesso que eu optei por essa temática para falar hoje, porque ela me é desafiadora. Falar das minhas conquistas e da contracultura, enfim, de tudo isso é mais fácil para mim. Aqui eu já estou resvalando num terreno que eu confesso tem uma disparidade entre o que eu acredito e o que eu sinto, né? E eu acho que a gente precisa poder falar disso, porque tem da mesma forma que a gente vive racismo e tudo isso, a gente vive uma gerontofobia muito forte, né? E quando eu escrevi o livro da contracultura menopausa, que foi minha tese de doutorado, né? Um dos medos que tinha das pessoas é que a menopausa já era antessala para o declínio, né? Daqui para frente, só para baixo, né? E
foi muito importante os grupos de mulheres, né, de gente poder estar em rede, percebendo. Depois eu vou falar disso, da importância da arte-terapia nisso, mas, enfim, eu queria dizer isso, que eu vivo uma certa contradição. Você me perguntou como é que eu me sinto como mulher. Eu acho que eu sou privilegiada pelo fato de ter doutorado, ser professora universitária, terapeuta, tarará. Certamente, a maioria das mulheres que são só donas de casa não tem esse privilégio de chegar num congresso e ser aplaudida. Tem gente que eu nem conheço que quer vir tirar foto comigo, né? Eu acho isso é legal, mas tem uma tristeza no fundo que não me larga, que eu fico pensando, bom, o preço disso é a solidão em outros aspectos, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Te ouvindo, Selma, eu lembro no começo da pandemia, quando eu vi a primeira mecha de cabelo branco, e eu não pintei. Eu tive um tempo na minha vida, 2 anos atrás, que eu pensei que não fosse envelhecer. Então, assim, eu olho o cabelo branco e fico assim, ele está branco, eu estou envelhecendo. E são outros momentos. E a minha grande musa era uma mulher de 104 anos, de cabeça branca, poderosésima. Então, quando eu penso de imagem de mulher para mim agora, eu quero esta bisavó dentro de mim, benzendo, tirando a nhaca. Existe a questão afetiva, uns beijinhos sempre rolam, mas essa potência da velha que, nesse momento, eu estou abrindo. E é muito bonito trocar isso com você, porque é isso mesmo. Tem a Bisa de 106, mas tem a Eliana de 61, que quer tomar muito vinho acompanhada, quer beijar muito na boca, etc, etc, etc. Eu vi uma frase da Ana Magnani, aquela atriz, atriz italiana. Quando eu ficar mais velha, não quero parecer mais jovem, quero parecer mais feliz. É por aí. Andréia, querida, ser mulher. Gente, que tarefa, né? Primeiro, boa noite todas mulheres. Obrigada pelo convite, acho que é uma honra, né? Me sinto honrada de estar nessa roda com mulheres assim que eu respeito, que eu admiro, que me são referência e guia, né? E aí, quando a Ângela colocou essa pergunta, assim, nossa, me abriu tanta coisa, assim, eu não sei, até agora eu não sei muito bem qual o caminho, né? Porque ser mulher é algo tão complexo, né? E eu fui lembrar qual foi a primeira vez, assim, quando eu me dei conta de que eu era mulher, né? Então, assim, foi para minha história, tipo, quando foi que eu percebi que eu era mulher? E quando eu percebi que ser mulher significava algo que era diferente de ser outra coisa, como, por exemplo, homem. Né, eu era pequena, eu sou filha mais nova, eu tenho 2 irmãos homens, né, mais velhos, e eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, e meus irmãos foram estourar bombinha na época de São João, né, e foram pular muro, eles iam fazer essas coisas de meninos, né, e eu, lógico, que eu queria ir junto, e minha mãe disse que eu não podia ir, e eu não podia ir porque eu era menina. E aquilo, assim, ecoou, acho que até hoje, né? Eu acabei de fazer 50 anos, então é desse lugar que eu falo, né? De uma mulher de 50 anos, olhando, né? Para essa construção do que é ser mulher, com uma mãe que era, assim, uma mãe desquitada na década de 70, né? Com todas as opressões e preconceitos, né? De que era uma mãe desquitada, que era feminista sem saber, né? Acho que até hoje minha mãe não tem ideia de que ela é uma mulher feminista, né? E acho que é uma construção, né? Lidar com opressão cotidianamente, ter que ficar afirmando, né, lugares de existência, lugares de não coisificação, né? Marcar lugar de desejo, lidar com várias coisas compulsórias, né? Que colocaram para gente, que colocam para gente, né? Para nós mulheres. Mas eu queria ler um poema, eu queria chamar uma outra mulher, porque é bom nessa vida, que tem muita mulher incrível, né? E eu queria ler um poema de uma mulher que eu acho maravilhosa, que é a Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira, e ela diz assim: pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano, quantas cidades para chegar a esta cidade, e quantas mães, todas mortas,
até tua mãe. Quantas línguas, até que a língua fosse esta, e quantos verões, até precisamente este verão, em que nos encontramos neste sítio exato, à beira de um mar rigorosamente igual. A única coisa que não muda, porque muda sempre. Quantas tardes e praias vazias foram necessárias para chegarmos ao vazio desta praia nesta tarde? Quantas palavras até esta palavra? Esta. Então, acho que ser mulher também é honrar todas as mulheres que vieram antes de mim e que me permitem hoje, né, ocupar esse lugar de fala, porque elas abriram caminho para que eu pudesse falar. Ser mulher é um pouco isso, é um desafio. Sim, é carregar água na peneira, né? Eu te ouvindo, Andréia, eu lembrei que eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre fui ao Maracanã, até o momento que eu menstruei. E aí meu pai passou a não me levar, porque era muito problemático levar uma mocinha de 11 anos menstruada para o Maracanã. Então, a primeira visão do ser mulher, diferente do homem, diferente dos meus primos, foi a restrição. Sim. E o quanto correr atrás de um espaço de liberdade aonde eu pudesse, me tornou a mulher que eu sou hoje. Uhum. E honrando essas que ficaram tolhidas no caminho para que eu pudesse caminhar. É interessante, Axé né? para todas. Ouvindo, assim, a gente aprende pela restrição, né? A gente aprende na falta, aprende pela restrição. Sim. Que é ser mulher, né? E é um exercício Sim. Que a gente vai ter que lidar ao longo de toda a vida, né? Eu acho que daí vem a força das nossas raízes. Uhum, sim. A gente sabe lidar com esse bem. Podemos caminhar. Ângela, você quer falar alguma coisa de tudo que você ouviu, isso tudo? Sim, esse mundo. Vou voltar lá no início, na fala da Selma, né, que trouxe a coisa do envelhecimento. Acho que é assim, muito importante a gente prestar atenção nisso, né, porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito pesada, né, do envelhecimento feminino, até porque a entrada na vida sexual ativa, ela se dá muito cedo, cada vez mais cedo, né? E as mulheres mais velhas, naturalmente, elas vão ficando, digamos assim, de escanteio nessa história, né? E aí, sobre isso, tem o ageísmo, né, o etarismo, que é o preconceito de idade, e eu acho interessante, né, uma coisa que eu queria partilhar, é que muitas vezes as mulheres repetem, né, sem se dar conta, elas naturalizam o preconceito. E eu estava ouvindo a Selma e me lembrei de uma questão que vivemos assim em família, mas que eu acho engraçado compartilhar, até porque minha filha está dando suporte, né, na transmissão. Ela foi fazer uma consulta para um financiamento, e aí tem que entrar pai e mãe, né, na consulta do financiamento. E eu tive uma filha com um homem muito, mas muito mais jovem do que eu. E, assim, isto é assim, naturalizado quando homens têm parcerias com mulheres muito mais jovens. Mas mulheres que têm parcerias e ainda se atrevem a ter um filho com um homem muito mais jovem, isto causa um estranhamento enorme. Como eu sempre fui fora do perfil, não estava realmente muito preocupada com isso. Mas a minha filha, que foi fazer o financiamento, viveu a situação da funcionária, assim, né, quase com o megafone na mão, dizendo assim: ô fulano, vem ver aqui o documento, porque a mãe dela acha que adotou o pai. Não é bonitinho? O preconceito não é bonitinho? Né? Assim, então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção com isso, né? Porque ninguém estranha que um homem de 80 anos tenha uma parceria com alguém de 30, 40, né? Alguém que, sim, generosamente vá cuidar da distribuição da pensão daquela pessoa para compras diversas. Ninguém se preocupa com isso. Mas com a mulher, né, tem essa questão.
E aí, a minha maneira de lidar com isso foi segurar, né, essa história, né, do touro à unha. Então, realmente, fiz o curso de pós-graduação, né, que você trouxe para discutir o envelhecimento ativo. Né? Quero discutir isso. A partir de 60 anos, estamos no marco legal do envelhecimento, o que nos espera? Tem uma coisa que é democrática, no mau sentido, que é ruim para todos. Né? Haja visto o que aconteceu na pandemia, que você não tem direito ao respirador porque você já viveu um pouquinho mais. Mas, assim, para a mulher, realmente tem um peso maior. E eu acho que, no âmbito de um curso de pós-graduação, a gente pode discutir essas coisas, desconstruir esse paradigma. E, sobretudo, tem uma coisa no Estatuto do Idoso que eu acho assim, o máximo, que é um artigo que diz assim: envelhecer é um direito personalíssimo. Então, mulheres de 60, mulheres de 70, mulheres de 80, façam o que bem quiserem de suas vidas. Associem-se aos parceiros que vocês acharem que vai dar certo e que a pessoa esteja disponível. O que os outros vão pensar, que importância isso tem, né? De verdade nenhuma. De verdade nenhuma. Isso me remete ao feminismo, Andréia, dessas nossas mães e avós que foram feministas sem o termo, mas que agiram feministicamente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do feminismo e a arte-terapia, o feminismo na arte-terapia e a arte-terapia no feminismo. Como é que a gente pode fazer essa relação, né? Essa relação. Eu fico, quando eu te escuto, eu penso assim, como é que a gente deixaria de fazer essa relação, exato, né? Porque essas coisas, assim, acho que na minha lida mesmo, né? Elas são completamente indissociáveis, né? Primeiro, assim, acho que é uma ideia que é muito cara, né? Que é a clínica como um lugar político, né? Então, esse fazer como um fazer político, o nosso fazer, né? Ele não é um fazer não posicionado, né? Então, ele é um fazer, assim, muito posicionado. Então, eu faço arte-terapia como uma mulher cis, branca, de 50 anos, feminista, né? E acho que é legal a gente também lembrar, assim, sempre de colocar no plural, né, os feminismos, né, porque são muitos feminismos, né, que não contemplam, um feminismo não contempla todas nós mulheres, né, então são muitas disputas, muitos lugares, né, dentro do feminismo, né, para poder pleitear muitas questões, mas acho que tem uma relação, porque, assim, acho que ser mulher e estar num processo de arte-terapia tem uma coisa que é, assim, impressionante, que é a necessidade do criativo, né? É imperativo ser muito criativa. Então, acho que, assim, quando a gente tem esse olhar muito claro, né, na clínica, né, no fazer em arte-terapia, a gente está lembrando, né, disso o tempo inteiro, não de maneira panfletária, né, falando sobre isso, mas na nossa própria ação, né, ali no fazer, como a gente recebe as outras mulheres, e como a gente recebe outros homens também, né? Porque o feminismo é para a gente e é para todas e todos e todas, né? Nós, porque o machismo, o patriarcado, ele faz sofrer todo mundo, né? As mulheres sofrem, os homens sofrem, então é para todo mundo. Então, essa relação com a arte-terapia é de um lugar, primeiro, do criativo, da necessidade, né? De um fazer, de um estar criativamente, porque acho que, não sei quantas pessoas estavam na sala no comecinho, né, que a gente lembrou da Conceição Evaristo, né, Ângela, Eliana? Sim. Então, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, acho que o processo de arte-terapia, ele faz também com que a gente não morra, com que a gente ache, na verdade, caminhos de vida, caminhos de pulsação criativa, né, caminhos de estar no mundo lidando com essas muitas opressões que nos chegam. Então, primeiro, assim, acho que uma arte-terapeuta feminista, né, com consciência do que é o alcance, né, do feminismo, ela vai estar nomeando, ajudando também as mulheres que chegam a nomear essas opressões. Né? Muitas vezes a gente não sabe o nome daquilo que a gente sofre, porque, assim, né, vocês estavam lembrando de coisas assim, né, você lembrou de você adolescente, Ângela falou, né, de uma situação também, né, de preconceito, né, que tem a ver com, enfim, essas desigualdades que a gente vive, que, né, vem muito do machismo.
E a gente não sabe, a gente fica assim, a gente se sente mal, a gente, né, cresce se sentindo mal com os nossos corpos, com a nossa sexualidade. Então, toda essa opressão, ela faz com que a gente tenha, assim, uma autoimagem distorcida, uma autoestima baixa, um sentimento muito negativo, né, em relação à nossa experiência da sexualidade. E se essa sexualidade não for heteronormativa, muito pior, né? Então, assim, eu recebo muitas mulheres no consultório, eu convivo com muitas mulheres, e sou uma delas também, né? Que sente na pele mesmo, e é na pele, né? Porque esse lugar é um marcador também importante, sim, né? Para a gente se perceber enquanto mulher, mulheres que sofrem essas opressões. Então, um processo de arte-terapia é um processo muito libertário nesse sentido. Primeiro, porque ajuda a nomear, então fala, tá, isso que eu sinto é legítimo, existe, eu não tô louca, né? Porque a gente sim, tem, né? Uma das coisas, assim, que é um dispositivo super perverso do machismo patriarcado é essa ideia de que a gente tá louca, né? De que a gente não tá vendo o que a gente tá vendo, de que a gente não sente. Então, né? Deslegitima o nosso sentir. E no campo, né, expressivo, no campo da arte, no campo do criativo, a gente vai resgatar. Então, assim, isso que eu vejo é o que eu vejo, isso que eu sinto é o que eu sinto, isso é legítimo, né? Então, a gente vai se reconstituir a partir desse lugar. Então, eu não penso separado, né? Assim, quando eu estou e sou arte-terapeuta, eu estou como mulher feminista, né? Sempre lembrando esse lugar. E tem uma coisa assim, né, que a gente entende a clínica, né, esse lugar da clínica como um espaço micropolítico, mas uma palavra que eu tenho gostado muito, assim, é um lugar da micropoética, né? Então, a gente vai inaugurar muitas revoluções, muitas pequenas revoluções, né? Quando alguém consegue criar algo novo, quando alguém consegue se expressar de uma maneira diferente, a gente já cria uma pequena revolução, né? E essas pequenas revoluções são as margaridas, né? E elas vão se expandindo. Sim. E elas podem se expandir para além, né, desse fazer. Eu acho que assim, é muito importante, né, nós mulheres arteterapeutas, que a gente esteja muito consciente desse lugar, né, do nosso papel. Colaborar em processos libertários, né, com outras mulheres, acolhendo outras mulheres, né? É um têmenos, né, assim, de partilha, sim, e a gente escuta dores, assim, que a gente sabe o que é, né? Eu não sei, acho que só tem mulher aqui, né? Deixa eu ver pelos quadradinhos, assim, só tem, não sei. Não, enfim. Tem uns 2 ou 3. Mas tem muitas mulheres aqui, enfim, né, também. Acho que quando a gente escuta, né, outra mulher, assim, a gente escuta relatos, assim, a gente fala, tá, eu sei mesmo, né? Então, acho que nós somos as melhores pessoas para poder colaborar em processos também, né, de que outras mulheres achem caminhos de cura no sentido de restabelecer fluxo, né? Uhum. E de liberdade, né? Para lidar com esses padrões, né? A gente, né, faz trabalhos com fotografia, né? De falar, não, eu tô velha, eu estava nova, a nova era mais legal, agora eu tenho cabelo branco, agora eu tô gorda. E a gente vai criando espaços de subjetivação outros, né? Outros que vão, né, descoisificar a gente, todas as mulheres, né? Então, acho que é indissociável essa relação, né, da prática da arte-terapia com os feminismos. E é bom que a gente entenda, né? Eu acho que é muito importante que a gente entenda quantos feminismos, né, e quais são as necessidades específicas e as lutas específicas das mulheres, né? Porque senão a gente acaba homogeneizando, né, tudo. Não é isso, né? Nós temos... eu, como uma mulher branca, tenho lutas muito diferentes de uma mulher negra, né? Muito diferentes de uma mulher não cis, né? De uma mulher trans, enfim. Então, acho que isso é importante. Acho que durante muito tempo a arte-terapia, como assim, a outras práticas, né? Se sentiram um pouco alheias, não sei, né? Não se engajavam tanto em algumas discussões, né? E a gente vê como isso é interativo, né? A gente está olhando para essas coisas, né? Ainda mais no momento, né, que a gente vive de tanta opressão, de tanto retrocesso, de tanta misoginia, né? De tanto horror às mulheres, horror ao feminino, horror ao feminismo, né?
porque existe uma campanha muito feroz, né? Sim. Contra as feministas, né? Que dizem as feministas, essas nojentas, horrorosas, que odeiam os homens. Então, também o nosso trabalho é poder elucidar, né? Com as pessoas o que é, né? Sobre o que a gente está falando, sobre o que, né? Sobre o que é ser feminista, né? Eu vi uma vez um meme que era assim: o feminismo é a ideia radical de que as mulheres também são gente, né? Assim, parece, né, um pouco uma piada, mas olha o que é, né? É isso, a gente está lidando nesse campo, né? Principalmente hoje, né, onde a gente tem um desgoverno que realmente, assim, né, é muito misógino, né? Então, acho que nosso trabalho tem muita potência, né? Muita possibilidade, assim, de criar outras coisas, outros espaços de luta e com beleza também, né? Porque a nossa lida é muito linda também, né? E aí a gente vai vendo que isso não precisa ser excludente, né? Que o bonito é forte, que o bonito é aguerrido também, né? E que também é delicado, né? Que também... E a gente vai rompendo dicotomias, né? Acho que o trabalho da gente também possibilita que a gente vá rompendo essas dicotomias, né? Isso é de mulher, isso é de homem, isso é feminino, isso, né? Ou isso pode, isso não pode. Aí a gente vai entrando no campo de que pode aquilo que ajuda a gente a dar sentido, né? Para a nossa existência. Então, a gente vai construir outras coisas. E aí você traz uma segunda palavra demonizada nesse contexto tão tenebroso que estamos vivendo, que é a questão política de um processo arte-terapêutico. Quando nós estabelecemos um fluxo feminista, os fluxos feministas, cis e trans, brancos, negros, nós estamos trazendo para o centro do debate aquilo que foi empurrado pelo patriarcado para a margem, que foi silenciado. A potência de transformação e de cura, no sentido que você disse, restabelecimento de fluxos, de um social que, nesse momento, periga estar em frangalhos, é muito grande. Então, eu vejo no mundo inteiro as mulheres se movimentando, mulheres cis, mulheres não cis, e nesse sentido de cura, e indo para a rua com arte. Me chama muita atenção, e lembrei aqui a performance daquele coletivo Las Teses, que correu o mundo inteiro, todas as mulheres, cada qual com a sua cultura, falando a mesma mensagem. Isto é absolutamente fantástico, revolucionário e saúde. O quanto as mulheres que foram presas aos seus bordados, com uma maneira de bom comportamento, usam seus bordados para denúncia. Está aí Zuzu Ângel, está aí todas as mulheres atingidas, as arpilheiras. Então, usar este feminino que foi enquadrado como uma potência revolucionária, isso é maravilhoso. Isso é desse tempo, e isso nos cabe como arte-terapeutas. Nós temos esse métier, nós temos esse ofício tão importante nesse momento. Chego a ficar arrepiada. Oi. Liliana, posso falar uma coisinha? Deve. É o seguinte, um amigo, há tempos atrás, deu de presente um livro que se chama O Tal das Mulheres. É um livro escrito em espanhol, assim, bem interessante. E nesse livro conta uma história real, que na década de 50, na China rural, as mulheres não podiam aprender a ler, porque elas tinham que se ocupar de outras coisas, né? Para que elas iam ler, né? E aí elas construíram uma escrita chamada Noshu, que era viabilizada através do bordado. Então, elas bordavam naqueles panos, bordavam nas roupas, nas túnicas, nos lencinhos, e aí elas se encontravam né, estava escritinho ali a escrita que elas criaram, né,
que não era do domínio patriarcal, era uma escrita particular delas, né? E aí a gente vê realmente muito isso nos coletivos de bordado, né? Essa via da linha, da agulha, da cor, para falar de coisas que talvez num primeiro momento, né, as pessoas não percebam. E aí eu não posso deixar, realmente, acho que se terminar a transmissão e eu não falar isso, realmente, acho que eu vou ficar, não sei, vai me dar uma urticária, né? Porque essa história do afastamento da política, né, que as pessoas confundem o que é partidário com o que é político. Acontece que político é tudo que tem a ver com o movimento na polis. Nós vivemos numa cidade, então tudo o que a gente faz é político. Poderá ser partidário ou não. De um modo geral, será partidário, porque mesmo quem pensa que não tem partido, de alguma maneira, né? Mas, assim, não tem como não ser político, sabe? Aquela coisa assim, sinto muito, mas não dá para não ser político, porque quem mora na polis movimentou, está político, gente. O que é isso? A pessoa não está fazendo campanha para ser vereador, mas ela é uma atividade política. Se você trabalha o processo expressivo do outro, que é uma coisa mais... Só para fazer um adendo, né, Ângela, assim, que houve uma definição que eu achei maravilhosa, acho que tem a ver com isso, porque assim, o contrário de político é idiotes. Político é aquele que está conectado com a vida na polis, com a vida coletiva, com a vida comunitária. Idiotes é aquele que só pensa em si mesmo. E é isso, né? Na verdade, acho que tem a ver, né, com essa questão do coletivo mesmo. Então, somos seres políticos, né? Porque vivemos coletivamente. Não tem como não ser, porque não tem como não ser. Sim, e é importante que a gente lembre disso, né? Que parece muito óbvio, mas que muitas vezes... Às vezes não é. Selma, você falou da contracultura, né? Da menopausa. Eu conversando com Ângela, eu falando dos feminismos, eu senti que as mulheres com mais de 50, nos movimentos feministas organizados, ainda não tem muita palavra. É verdade. Eu tenho me sentido assim, como se eu fosse forçada a trocar de movimento. Você sai do teu círculo feminista e vai para o círculo dos idosos. E não, eu acho que a gente tem que levar isso de volta. Como é que você vê isso e como é que você vê a arte-terapia facilitando essa entrada das mulheres feministas com mais de 50 anos, sendo portadoras desse olhar de um círculo maior, desse olhar de mais vivência, desse olhar, combinaram de nos matar, eu estou há todos esses anos combinando de não morrer. Isso é uma sabedoria que nós, mulheres mais velhas, precisamos colocar na roda. E eu acho que o movimento feminista é uma boa roda para a gente entrar, ou reentrar, ou não sair, mas levando essa pauta da mulher mais velha. E como é que você acha que a arte-terapia pode contribuir para isso? Ou o trabalho estético? Eu queria dizer assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado da contracultura menopausa, uma das coisas que eu percebi é que as mulheres que eu convidei para participar da pesquisa, todas de nível universitário, tem isso também, né? Quando você fala de feminista, não sei de que mulheres a gente está falando, né? Mas todas essas mulheres, e que foram super batalhadoras e contestadoras durante a época da sua juventude, dos anos 60, etc., viveram assim, essa passagem da menopausa com todas as flutuações hormonais e emocionais e físicas e tal, sós, né? Com muito pouca troca, né? E também com muita vergonha de falar nisso, né? Então, uma das coisas que eu percebi é que quando eu comecei eram workshops de dia inteiro, né? Então começava
perguntando o que as fez querer participar dessa pesquisa, tarará, lindos discursos, feministas maravilhosos, lindos discursos. E chegava numa hora assim, depois do almoço, que eu dizia, bom, gente, agora a gente vai mudar de linguagem, tá bom? Tem aqui tintas, papel, lápis colorido e tal, eu vou propor para vocês um experimento, né? Bom, primeiro, assim, todo mundo parecia que descascou a casca daquilo que era politicamente correto falar e virou tudo menininho, assim, querendo... Oba, vai ter brincadeira, né? Vai ter... E o experimento foi um experimento que eu acho que ajudou a trazer aquilo que não era facilmente nominável, né? Mas que estava no terreno daquilo que as pessoas nem têm palavras direito para descrever, né? Porque uma coisa é o discurso feminista que a gente tem, outra coisa é como a gente se sente, né? Eu me lembro, até sempre lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, né, eu tinha uma terapeuta e ela falava assim, não, de fato, você é uma mulher bastante livre, né? Ela me dizia assim, a questão é, você está curtindo isso, né? Porque tinha o discurso e tinha uma garotinha ali meio envergonhada, né? Então, o que eu senti foi que o fato das pessoas poderem... Eu propus um experimento das pessoas poderem representar, fechar os olhos, né, e se imaginar numa época anterior da sua vida, quais eram as questões, quais eram os medos, como elas se percebiam, e elas representaram isso, e como elas se representavam agora, né? Como elas se sentiam na sua existência no mundo e tudo isso. E foi muito interessante, porque olhando os trabalhos de antes e depois de cada eu não interpretei nada, né? Mas elas mesmo, ao olharem os trabalhos, elas foram se dando conta dos ganhos dessa fase também, coisa que elas não se davam conta antes, né? Então, foram se dando conta, por exemplo, na própria linguagem plástica, né? Por exemplo, que as coisas antes eram ou branca ou preta, ou concreto ou aéreo, e que agora os desenhos tinham mais fluidez, mais harmonia, mais integração dos elementos, tinham mais expansão, menos contornos limitadores, eram formas mais complexas, né, mais abertos ao espaço, e aí foram vendo isomorficamente, né, qual era a relação. O que quer dizer mais aberto ao espaço? Estamos mais abertas ao espaço? O que quer dizer maior integração dos elementos plásticos? Isso tem uma correspondência na nossa vida? Estamos mais integradas, né? E aí elas foram percebendo como que estavam ligando menos para a opinião dos outros, estavam conseguindo ser mais autênticas, mais espontâneas, menos escravas de ter que satisfazer as expectativas de A, B ou C, né? Mais sabedoria, né? Com uma conexão mais ampla com a vida, com o cosmos, com o universo, com a natureza, né? Umas com as outras, o sentimento de sororidade, né? E isso foi muito importante, né? Porque eu acho que antes elas não tinham se dado conta dos ganhos, né? E uma das coisas que eu acho que também... Então, eu acho que nisso a arte-terapia é muito importante, porque a arte-terapia nos ajuda a sair do discurso pronto, politicamente correto e tal, e poder expressar aquilo que a gente realmente sente, né? As nossas contradições internas, né? E além disso, eu acho que tem uma coisa a mais. Aqui no Brasil, especialmente, você sabe que é o país que mais faz operações plásticas, né? Cirurgia plástica é o país que mais faz. Nós vivemos escravos da imagem, né? A gordurinha que está aqui, é o país que mais tem transtornos alimentares, né? De anorexia, tal,
essa coisa de querer ser magra que leva as pessoas a exageros terríveis, né? E que, na verdade, é uma grande dessensibilização da emoção, da sensorialidade, né? É como se a pessoa tivesse o tempo todo se olhando de fora, né? Não admira que muitas mulheres têm tanta dificuldade de ter orgasmo, porque elas não estão em si, elas estão se olhando de fora, né? E eu acho que a arte-terapia ajuda a resgatar o sensorial, o prazer do movimento, o prazer do corpo, o prazer, porque a arte-terapia não é só desenhar, né? A gente também se movimenta, também dança, também sente texturas, toques, né? Eu acho que tem um despertar do sensorial que nessa cultura que a gente vive tão escrava da imagem, eu acho que é muito importante, que nos faz entrar em contato com o nosso ser, não só com a imagem, como eu pareço para os outros, mas quem eu sou, como eu me sinto, né? E também o que eu tenho que reverbera em você, o que nós mulheres temos em comum. Então, eu acho que essa via da empatia, da sensorialidade e da possibilidade da expressão e daquilo que não cabe em palavras, né? Porque ainda está no terreno do... Olha, muitas mulheres que tinham sido líderes políticas, tinham sido até torturadas nos anos 60, viveram a passagem da menopausa solitárias, achando que tinham que procurar neurologista, psiquiatra, não sei o quê, sem entender que algumas flutuações hormonais trazem flutuações emocionais, né? E algumas com uma visão muito cruel, inclusive, né? Eu ouvi uma professora, doutora da USP, me dizer que calores e emoções, tudo isso é fricote de mulher mal amada, mulher que não teve filhos, mulher que não se sentiu amada, então, nessa época, está sentindo que acabou a sua feminilidade. Então, nós também somos, nós mulheres, que eu digo, né, também somos muito cruéis com as outras mulheres, né? Só entre parênteses, né, eu me lembro que eu fui ver com a minha mãe um filme, que eu não lembro o nome, que a Sônia Braga voltava de uma cidade onde ela tinha sido expulsa, porque ela tinha sido prostituta, né? E ela volta cheia de dinheiro e tal. E a minha mãe, na época, fez esse comentário, como ela está acabada, como ela tem coragem de aparecer num filme. Eu olhei para minha mãe e falei assim, eu também envelheci 40 anos, 30 anos, não foi só a Sônia Braga, né? E por que ela tem que estar que nem naquele filme, né, que ela está com 18 anos, tal, né? Tieta, né, que eu acho, né? Tieta. Ela também envelheceu, né? Mas as mulheres têm um comentário muito cruel, e eu acho que mulheres juntas conseguem ter uma relação mais empática umas com as outras e encontrar os ganhos, a valorização, aquilo que a gente tem de bonito, aquilo que a gente tem de valioso, que, como diz a minha amiga Angela Schillings, né? Aquilo que vale a pena compartilhar a existência com a gente, não é só porque o corpo é bonito e porque dá tesão, né? Porque é gostoso conviver, porque é gostoso estar junto, né? A gente precisa acreditar nisso, né? E só para terminar, eu queria dizer, quando eu fui convidada primeiro para falar sobre a minha tese de doutorado, esse livro da Contracultura, eu punha títulos diferentes, né? Ganhos e perdas, não sei o que, ela não via ninguém. Um belo dia eu resolvi mudar, eu pus assim, celebrando o feminino na maioridade, na maioridade, na melhor idade não, celebrando na maturidade, né? Encheu de gente, né? Porque eu acho que assim, ninguém quer falar só das perdas, claro, tem novas limitações, não só para nós, para os homens também, né? Eles também envelhecem, eles também não estão procurando só uma garotinha de 20 anos para transar, eles também querem uma companheira de vida, né? E eu acho que quando se pode falar daquilo que a gente tem a celebrar,
Aí tem espaço também para falar das limitações, de tudo isso, né? Então, eu acho que a arte-terapia, para mim, é um jeito assim, de transpor muito rapidamente as barreiras das defesas racionais que a gente tem, sabe? Assim, e de que cada uma possa realmente expressar aquilo que sente, se sentir vista pelas outras, se sentir entre irmãs, né? E poder, sobretudo, sentir o prazer de ser mulher, o prazer de sentir, o prazer de ter sentidos, né? De dar sentidos aos nossos sentidos. Né? Obrigada, Selma. E aí eu penso nesse movimento feminista, que é um grande coração, que aceita todos os feminismos. E o quanto nós, mulheres mais velhas, temos a contribuir com esses feminismos, com as nossas demandas, com os nossos olhares, com a demanda de políticas públicas enquanto mulheres, como é que é a saúde da mulher mais velha, como é que é o atendimento à mulher mais velha numa delegacia da mulher, vai ser olhada com zombaria? Verdade. Mas eu queria trazer uma questão também, que é a potência da mulher mais velha, né? Porque hoje a gente tem toda uma gama de artistas, terapeutas de mais de 60 anos. Veja só, Maria Bethânia, Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, está todo mundo na década dos 70, está todo mundo com 78, 76, para não falar do pessoal de 80, né? Então, eu acho que hoje a gente tem modelos para nos grupos com mulheres, até mulheres de classes menos favorecidas. Exato. A gente tem modelos para trazer, né? Antigamente não tinha, né? Então, é legal estar podendo mostrar que a avó, o avô de hoje em dia, não é mais essa imagem que tem, né, do cara curvo, de bengalinha, né? As avós estão aí acontecendo, né? Perigosas, né? Acontecendo, ousadas, né? Mudou a cara da avó e do avô, né? Mas talvez os nossos mitos sejam antigos ainda, né? E, de novo, eu quero diferenciar entre nós que trabalhamos, que somos de universidade, tudo isso, e a mulher de 60, 70 anos que vive na roça, né, que vive numa periferia, é totalmente diferente. Né? Sim. Inês, e aí falamos de mulheres, e o patriarcado ele tem uma coisa muito perversa, né? Que é as puras e as putas. Chico Buarque já cantava isso numas e outras, né? Mas toda santa madrugada, como uma já sonhou com Deus, a outra triste namorada, coitada, já deitou com os seus. O acaso quis que aquelas duas, que a sorte um dia separou, se encontrassem na mesma rua, sentindo a mesma dor. Que dia! Que dia! E como é que fica, Inês, assim, a arte-terapia, trabalhando essas mulheres que fazem parte do sistema, mas que são consideradas o avesso? Para que hajam as puras, é necessário, condição sine qua non, que se aponte o dedo para as putas. Como é que a gente pode desfazer essa hipocrisia via arte? Sim, assim é. E que bem que por fim consegui entrar aqui. E antes de entrar nesse tema tão interessante, não, dessas outras, das genis da vida, uma das mulheres que conheci faz pouco tempo e que retrata e explica toda a trajetória nossa é a nossa queridíssima e desconhecida Lilith. Não sei se vocês já viram falar do livro. É um personagem mitológico muito interessante.
é uma mulher que estava desaparecida, porque na história não se ouvia falar, e é um personagem da astrologia, e é a segunda mulher de Adão. E é muito interessante porque desvela muitas coisas que vocês comentaram agora e compartilharam, né? E que às vezes a gente fica sem entender. Que mulher é essa que está dentro de todos nós que não conhecemos, porque a gente só conhecia a Eva. Mas resulta que Adão tinha uma outra mulher que era Lilith. Ela foi a primeira mulher de Adão. Só que Lilith era uma mulher que ela não aceitava a dominação de Adão, né? E era rebelde. E ao ser rebelde, foi tão rebelde que foi expulsa do paraíso. Por quê? Porque ela lutava por direitos de igualdade, ela não aceitava, ela queria a sua própria liberdade, e ela foi uma mulher que, quando Deus criou o homem e a mulher, foi por separado, criou Adão e criou Lilith. Depois, como Lilith foi expulsada do paraíso, né, o Senhor Deus tentou convidá-la, não, para poder voltar. Ela falou assim, não, com as condições que eram, eu não volto. Prefiro estar nesse lugar. Então, Deus criou Eva da costela de Adão. Não? E aí vem toda a nossa história, todo esse legado que a gente carrega há anos e anos. E que passa? Que Lilith, a hora, ela já estava aí, ela sempre esteve ali. Ela estava como adormecida, como escondida, não se falava na Lilith. E a hora Lilith está vindo com toda a força, porque é ela que está trazendo esse feminismo, é ela que está trazendo toda essa forma diferente de ver, buscando a igualdade, e essa igualdade que entra em todos os sentidos, inclusive as próprias putas, não? Que também tem o seu lugar tal qual. E é muito interessante, quando a Ângela começou a falar que na sua época ela já era uma mulher diferente, é porque são personagens que já desde antes, né, essas mulheres guerreiras, elas já eram Lilith encarnada, né? Então é muito interessante conhecer esse personagem, porque como a hora Lilith está com muita força, porque ela se faz visível, ela manifesta dentro de cada uma. Estamos aqui, essa energia, essa vontade de viver a sexualidade, de aceitar como é, não? E é interessante também porque ela é um pouco contraditória, porque ela tanto implica a rebeldia, como também a proteção, a regeneração, não? Isso é o que a gente traz. E no caso das prostitutas, elas também têm esse ponto muito forte da própria Lilith, não? E um trabalho que eu fiz com desarte terapia, o mais interessante que poderia oferecer a ela, um pouco como comentou Selma, era viver essa parte sensível, essa parte afetiva de ser mulher, de ser escutada, de ter esse espaço para poder manifestar. Acontece que dentro de nós, cada uma de nós também, existe esse ponto que vive nessa contradição, e como a Selma colocou, a arte-terapia nos poderia oferecer esse espaço para poder expressar desde tudo isso que está escondido, que a gente não pode mostrar, por tantas coisas, por tantas circunstâncias, e ter esse espaço para expressar é tão necessário para as prostitutas como para nós também. Não? Porque muitas vezes a gente se prostitui os nossos sentimentos e deixa aí escondido por não querer mostrar. Então, aproveitar essa força toda de Lilith que está aí para poder expressar, manifestar, de viver tudo isso que
estão nas nossas raízes, mas até agora não teve lugar. Eu lembro que no início do movimento feminista, no momento que era mais fechadinho num único feminismo, de um livro que era quase que um texto obrigatório, Lilith, a Lua Negra, do Roberto Cicutelli. Sim. Então, era uma peça, né? Maravilhosa. Nós, no Brasil, nós temos a nossa imagem arquetípica de Lilith. Então, eu vou pedir licença para mostrar algo, que é a Maria Padilha, que é a Lilith brasileira. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Luiz Antônio Simas, vou trazer um homem para cá, mas esse merece, que ele tem um conceito que é o apadilhamento dos corpos, que é justamente a capacidade de girar, dar o ombro e soltar a voz na gargalhada. E aí a gente quebra o bom comportamento. E as nossas performances em arte-terapia, e os nossos encontros, e aqueles encontros de mulheres arretados, quando cai todo mundo na gargalhada, aquela coisa bem balbo, trazendo um outro mito, que é aquela capaz de falar 1000 safadezas e tirar outra do momento de tristeza profunda. Eu acho que isso nós, mulheres, trazemos muito firme, muito enraizado. E esse resgate da Lilith, ele é belíssimo, porque imagina uma mulher feita do mesmo pó, do mesmo sangue, da mesma saliva, e diz, licencinha, não vou ficar embaixo, não. E o quanto esse trabalho, o que foi colocado à margem, as mulheres colocadas, arrastadas à margem, para que as outras possam posar de belas, recatadas e do lar, é um trabalho revolucionário que a arte-terapia pode contribuir. Acabar com essa hipocrisia, nos libertar, umas de sermos apenas sexo e outras de não podermos, de maneira alguma, sermos sexo. Eu acho que é uma contribuição, assim, fiquei super curiosa. Quero conhecer mais. E aí vou passar a bola para a Ângela. Menina, você sabe que o nosso tempo já está terminando, né? Você vai passar a bola para mim para as considerações finais, né? Eu vou fazer uma rodada aqui. Mas, assim, tem uma coisa que eu realmente acho importante ainda deixar, né, compartilhado, que é uma questão que eu acho que tem a ver com a nossa cidadania, né, como mulheres arteterapeutas, que é o quanto a gente pode contribuir com o nosso ofício nas casas de passagem das mulheres que sofrem violência doméstica. Porque existe uma questão, né, que muitas mulheres, às vezes, falta a elas a informação que elas já estão sofrendo violência doméstica e aquilo vai degringolando de uma tal maneira que depois de um certo momento, não há momento, porque às vezes a pessoa foi a óbito. Sim. E eu tenho acompanhado, através do trabalho das alunas, né, sobretudo na pós-graduação, o quanto tem surgido o tema do silenciamento, né, feminino, delas não terem voz para se queixar, né, para compartilhar isso, e de não terem também acesso à informação do que está acontecendo, né? Agora a gente começa a ver, assim, de uma forma mais tímida, propagandas ensinando as pessoas os tipos de assédio, né? Porque a gente não está falando só de assédio sexual, a gente não está falando da violência, da pancadaria, a coisa começa de uma maneira muito mais, às vezes, sutil, né? Sobretudo em determinados segmentos da população. E aqui no Rio tem uma artista, que é a Pamela Castro, que é uma grafiteira, que ela tem um trabalho muito interessante, porque ela foi uma jovem, né,
que se casou aos 14 anos e ela sofreu violência doméstica, viveu em cárcere privado, e ela nem sabia, né? Nos primeiros tempos ela nem sabia, era incômodo, mas ela achava que era mais ou menos aquilo, né? Até que ela foi retirada, né, dessa situação, foi estudar, porque ela não tinha terminado o ensino médio, depois ela teve acesso à universidade, e hoje em dia ela é mestre em arte contemporânea, tem uma produção artística internacional, e ela tem uma campanha, através do grafite, né, para mulheres, para avisar, alertar as mulheres o que são esses pequenos passos ou os grandes passos que vão dar nesse lugar que é esse buraco profundo, que eventualmente a pessoa às vezes não sai viva. E eu acho que nós, na nossa profissão, nós temos uma contribuição assim extremamente produtiva terapeuticamente para essas casas de passagem, para fortalecer essas mulheres, para elas compreenderem o que está acontecendo com elas e para elas terem a coragem de romper, né? Porque muitas vezes elas ficam porque elas não têm coragem de sair para o desconhecido, às vezes não têm renda, e eu acho que isso tem a ver com a nossa profissão, né? Aqui tem pessoas de vários lugares do Brasil, eu creio que a maioria das cidades tem uma casa de passagem. Será que tem arte-terapeuta lá, né? Será que tem arte-terapeuta lá? Se não tem, é bom ter, né? É um campo de trabalho muito interessante, né? Muito importante. Então, é por aí que eu fico, né? Passo a palavra adiante para que as outras pessoas façam as suas considerações finais também, tá? Ângela levanta essa bola, né, e vai falar, né, dessas mulheres em situações, né, já um pouco mais extremas, que é essencial, né? A gente tem realmente um campo potentíssimo, importante de trabalho, mas lembrar, assim, das pequenas violências também, né, porque isso está no nosso cotidiano, são pequenas violências que muitas vezes não são nomeadas, não são compreendidas como violências, né? Então a gente também tem, acho que essa tarefa de poder ajudar muitas mulheres a nomear essas violências, entendendo que muitas de nós não saímos, às vezes, porque não temos rotas de fuga, né? Porque, ou a gente, né, nas pesquisas, elas apontam que assim, muitas mulheres acreditam que os seus companheiros ou companheiras, né, vão mudar, companheiros no masculino, né? Porque muito dessa relação mesmo, né, entre homens e mulheres, e elas acreditam que os homens vão mudar. Então, acho que também, né, nesse quesito, esperançar é uma coisa que né, faz parte, às vezes, da gente. A gente acha que, né, eles vão mudar, que isso não vai acontecer de novo, e essa coisa piora. Eu não sei quem acompanhou essa semana, teve mais um caso de feminicídio aqui, né, uma jovem, 24 anos, e ver o pai dessa jovem falando, eu não sei quem viu, né, assim, foi bem, pelo menos aqui em Recife, né, foi super publicizado isso. E me tocou muito a fala do pai dela, porque ele falou assim, eu vou falar para outros pais, né, para pais e mães de pessoas assim, que estão num relacionamento que a gente vai vendo e acha que assim, aquilo vai passar e o cara grita com a sua filha. Então, assim, ajudem as suas filhas a sair dessas situações. Aquilo me tocou assim, muito. E aí eu acho que nós, né, enquanto arteterapeutas, mulheres, né, e cuidadoras, a gente precisa estar muito atenta a esses sinais, porque quando grita já pode ser tarde demais, né? Dessas pequenas, grandes violências, né? O feminicídio até outro dia era legítima defesa da honra, né? Sim, é verdade, Doc Street. Doc Street, aliás, tem um podcast maravilhoso, né? Que é o Praia dos Ossos, para quem não ouviu, escute, vale muito a pena, né? Esse podcast. E acho que é isso, né? Que a gente tenha muita força, muito pincel, muita tinta, muita argila, muita poesia, muita dança, né? Thelma falando, né? De como a gente vai, né, no campo da gente abrir para o sensível, né? Para a gente experimentar todo o sofrimento que é ser mulher e também toda a beleza que é, né? Ser mulher e ser gente. Mas num mundo que é misógino, que tem medo, né? Porque, gente, o mundo tem medo do inconsciente. A misoginia é isso, né? Medo do desconhecido, medo do inconsciente, medo das mulheres. Então, tem uma reação, né? Para lidar com a gente, assim, né? De se defender da gente. E que a gente lembre também que o discurso de que as mulheres não são parceiras é um discurso
perverso do patriarcado, né, para nos implodir enquanto coletivo, né? Nós não somos isso, nós somos maravilhosas juntas, não tem nada mais potente, mais forte, mais lindo do que um grupo de mulheres, né? Então, que a gente possa se unir nas labutas, nas lutas, nos abraços, né? Nas gargalhadas, né, Helena? Nas rodadas de saia e dadas de ombro também, né? Para poder fazer desse mundo um lugar melhor para a gente e para os que vêm depois da gente, né? Eu estava lembrando que agora, nessa época de pandemia, né, como é diferente a postura das presidentas mulheres de países como Nova Zelândia, Alemanha, etc., países cujos presidentes são homens, né? É uma outra maneira de olhar, é uma outra consideração mais holística, mais abrangente, né? Eu acho que são modelos importantes da gente estar podendo valorizar, né? Não só políticas, mas cirurgiãs, né? Tem várias profissões que a gente mesmo acaba, às vezes, não pondo fé, mulher, né? Então, né? Mas eu já trabalhei com muitas mulheres vítimas de violência, né? E é interessante que a autoestima delas é tão baixa que elas acabam procurando um homem violento também. Elas reproduzem o padrão que viveram na família, né? De serem abusadas, e frequentemente a família diz que a culpa é delas, que elas que seduzem o pai, o tio, o avô, sei lá o quê, né? E que elas se sentem um lixo. Então, elas buscam um homem que as possa castigar, né? Que reproduza esse modelo, né? Então, eu acho que é importante a nossa presença como terapeutas, não só como arte-terapeutas, mas como terapeutas, né? Como mulheres, principalmente, né? De estar ajudando, que muitas vezes elas precisam se fortalecer primeiro, antes de poder romper com esse modelo, né? Porque às vezes elas não têm autoestima, não têm recursos pessoais de enfrentamento, né? Então, às vezes, poder descobrir, acho que o trabalho criativo nesse sentido, ele é tão importante, né? Porque a pessoa se vê capaz de criar um novo, de criar aquilo que é expressivo, que é belo, né? Eu me lembro de uma cliente que eu tive, que ela sempre precisava perguntar se é bonito, se não é bonito, se está bom, se não está bom, e uma vez ela quis fazer um azul turquesa. Eu ensinei como que fazia azul turquesa, né? Misturando um pouco de azul com verde, branco. E ela olhou, ela ficou deslumbrada, ela falou, que lindo! E ela falou, puxa, eu não preciso perguntar para ninguém se é bonito. Eu estou descobrindo o que eu estou achando bonito. Não preciso perguntar para ninguém se é bonito, né? Então, eu acho que, às vezes, é importante na arte-terapia a gente poder abandonar um pouquinho a questão principal para poder fortalecer a pessoa, né? E partilhar de um grupo de mulheres, poder ouvir o que as outras pensam, o que as outras sentem. E tem uma coisa interessante, às vezes, você, quando ouve o abuso da outra, é que você se dá conta do seu abuso. É abusada. E aí você diz, não tolera isso, não aguenta isso, né? Quando você não diz para você mesma, mas quando você se vê espelhada, você vê isso, né? E eu acho que a arte-terapia propicia isso, porque só das pessoas poderem expressar, digamos, numa imagem, as suas relações importantes, né, de abuso, e de poder colocar, e dos outros poderem falar o que vem ali, né? Ela se sente vista, se sente compreendida, se sente incluída, sente que não está sozinha, né? Então, eu acho que esse uso da arte-terapia, né, como, vou dizer objeto intermediário, mas como facilitador do convívio, né, é muito importante, é muito importante. E nós mesmos, como arte-terapeutas, ao escutar, ao acolher, ao respeitar cada uma, a gente está trazendo um modelo novo de relacionamento, né? Eu queria ressaltar a importância do processo criativo, né? Porque o processo, quando você pode
criar algo novo na arte, você sente que pode criar algo novo na vida também, né? Isso é muito importante. Obrigada, Selma. Eu ouvi que a Ângela me passou uma gravação de uma roda antiga que teve sobre cidades criativas, né? Uhum. E como é importante, empoderador, as pessoas sentirem que podem fazer alguma coisa, que a cidade é delas, né? Exato. Podem fazer alguma coisa de sensibilizar a comunidade, né? Juntar, que a comunidade possa descobrir a beleza na sua comunidade, né? Então, eu acho que esse trabalho comunitário é muito importante também. Obrigada, Selma. Inês, querida. Sim, focando na fala da Selma, né, dessa importância, eu diria que é importante para todas as idades. Aqui, uma experiência que foi muito bonita como mulher e como mãe, foi fazer círculo de mulheres, de mães e filhas. Foi precioso, precioso. E estivemos assim como 4 anos, desde os 11 até os quase 15 da minha filha. E essa importância desse encontro, não sei se o contexto das pessoas que estão aqui, você ainda tem filhas pequenas, não sei se é assim, mas o poder compartilhar, não, essa experiência para as mães que são mais jovens, que têm filhas mais jovens, e poder crescer com elas como mulher. Como a Angela falou, não, que deveria ter arte terapeuta em todos os âmbitos, não? Tanto âmbito infantil, como juvenil, como todos os âmbitos. Incentivar esses grupos, esses círculos de mulheres, para poder dançar, para bailar, para sentir, para poder expressar, para poder sentir que não estão sós. No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas, megeras, pecadoras, donzelas, filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs, porque a mãe natureza fez todas tão belas. Ó mãe, minha mãe, abre o teu colo generoso. Parir, gestar e amar, nosso destino valoroso. Somos donas de casa, prostitutas e bailarinas. Somos moças operárias, prostitutas meninas. Lá do breu da bruma vem chegando a bandeira, saúda o povo e pedimos passagem. Mulheres brasileiras. Um prazer imenso estar nessa roda, gente. Obrigada. Abram suas asas. Solte suas feras. Bye, bye, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada pelas falas. Obrigada, May. Participaram. Bye, bye.